Frequentemente ouço de meus pacientes, especialmente na primeira sessão, relutei muito em vir. Para mim, vir ao psicanalista é admitir que eu sou louco. Terapia é só para quem precisa ser internado. Bom, essa leitura superficial é comum, especialmente entre pessoas mais idosas, onde, em seu imaginário, a psiquiatria e psicologia eram relegadas exclusivamente a pessoas com distúrbios, doenças e transtornos mentais necessitando de uma intervenção drástica de controle. Claro que, em partes, esse conceito era fortemente fundamentado nas histórias envolvendo casos complexos de doenças mentais, onde os pacientes eram submetidos a situações subhumanas de tratamento em manicômios e hospícios, que, graças à intervenção psiquiátrica, culminou na sanção da Lei 10.216 de 2001, a Lei Antimanicomial, que teve como marca registrada o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam pelo nosso país inteiro. Dentro do imaginário popular, esses locais eles eram associados à perda total de volatilidade e de liberdade. Desse modo, o medo de conversar com o terapeuta era de vulnerabilidade, de ficar exposto e refém, já que aquele detinha o poder de ler as mentes e descobrir segredos que colocariam em risco a liberdade. Mas, muito além da fantasia, a terapia tem ajudado milhares de pessoas a se conhecerem melhor e trazer respostas para suas angústias, seus medos e suas ansiedades. E, além disso, apontar para explicações e resoluções que já se encontram em cada paciente. A psicanálise, ela já traz em seu bojo que nós somos os causadores de nossas próprias doenças, mas também somos a própria cura. Desse modo, a terapia ela tem como objetivo buscar resposta para as crises que vivenciamos e se repetem. De certo modo, é a busca do autoconhecimento. E um dos conceitos fundamentais da psicanálise baseia-se no conceito de Freud sobre a personalidade e a constituição do ego. Freud ele descreve o ego como uma das 3 instâncias psíquicas da personalidade humana, que são o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E acredita que ela se desenvolve ao longo do tempo, à medida que, desde criança, o indivíduo aprende a navegar pelo mundo e a lidar com as realidades internas e externas. Claro, até culminar na fase adulta e atual. Segundo esse conceito, o seguidor de Freud, Jacques Lacan, foi um psiquiatra e psicanalista francês, ele desenvolveu a teoria do espelho e a visão da teoria do espelho da vida, onde sugere que tudo o que experimentamos no mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Isso significa que nossos pensamentos, crenças e emoções afetam diretamente as experiências que temos na vida. De acordo com essa teoria, se quisermos mudar nossas experiências externas, devemos primeiro mudar nossa perspectiva interna. De acordo com Lacan, a imagem no espelho não é uma reprodução exata de nós mesmos, mas sim uma imagem idealizada. Pois é. E aí, infelizmente, de acordo com a psicanálise, a nossa verdadeira identidade é gestada ou construída pela maneira como os outros nos veem e nos refletem, e não pela nossa verdadeira natureza. É a influência dos outros à nossa volta, no passado, no presente, que afeta o nosso desenvolvimento psicológico e emocional. Assim, as nossas experiências de vida moldam a nossa identidade, quem somos ou como construímos
como imagem. Fato é que construímos máscaras para nos relacionar com os outros e como um meio de sobrevivência. As máscaras nos protegem e nos fazem ser aceitos nessa interação com o outro. Entretanto, o perigo está em que podemos passar a viver uma máscara ou persona que não somos nós mesmos. Perdemos a identidade para assumir uma identidade aceitável pelos outros. Construímos uma identidade, uma autoimagem e uma autopercepção que culmina em muitas frustrações, em muitas dores psíquicas e até físicas como decorrência. Evidentemente, sofremos influências fortes todos os dias enquanto seres humanos globalizados que buscam moldar o nosso eu interior. Por exemplo, as redes sociais, as mídias, que são gestadas por pensamentos e interesses plurais e muito mais, todas elas buscam nos acondicionar às suas vontades e moldar nossos interesses e pensamentos e adequá-los aos seus. No final, a gente se pergunta quem nós somos. A psicanálise ela ajuda a pessoa a compreender os processos mentais que moldam o comportamento humano. Ela ajuda a entender as razões por trás das nossas escolhas, dos nossos comportamentos e reações e a trabalhar para mudanças saudáveis. Ela nos ajuda a encontrar a verdade, eu diria, e nos libertar. É saber que não precisamos necessariamente ser fruto da massificação. Verdade. Cada sessão de terapia, ela nos leva a nos conhecermos melhor e a entender o momento que vivemos, compreender as razões de muitos dos nossos pensamentos, das nossas emoções dolorosas e as razões de muitas de nossas escolhas ou comportamentos negativos que nos prejudicam e aos que estão à nossa volta. Esse autoconhecimento positivo, ele acaba por refletir nas relações com o outro. Passamos a entender e nos relacionar de modo mais saudável com as pessoas com as quais convivemos, pois passamos a enxergá-las como o outro, com mais misericórdia, com mais empatia e com mais interesse. E com isso, como resultado imediato, a terapia ela traz consigo uma redução significativa do estresse e da ansiedade. É na terapia que conhecemos os nossos gatilhos estressantes que geram ansiedade e aprendemos a como lidar e controlá-los. Isso sem contar no aumento da autoconfiança e autoestima que acaba refletindo em todas as áreas da vida, diminuindo assim conflitos da família, no ambiente profissional e relacional. Então a terapia nos ajuda a estar bem conosco mesmos e nos faz estar bem, portanto, com os outros. Quando a gente está bem, os outros à nossa volta também o ficam. Portanto, por que fazer terapia? Porque é melhor investimento das nossas vidas. Pode ter certeza nisso.